Prepare-se para uma experiência que vai assombrar seus pesadelos. Este vídeo revela os horrores mais obscuros que se escondem nas sombras. À medida que a escuridão se adensa, você se encontrará cada vez mais isolado. Você tem coragem de enfrentar o desconhecido. Casa em João Pessoa. Há alguns anos meu pai, hoje já falecido, foi transferido para João Pessoa. Depois de morarmos 45 dias em um hotel, finalmente conseguimos uma bela casa na praia de Manaia. Todos felizes, porém o ar-condicionado do meu quarto, desde que lá chegou, nunca conseguiu ser ligado. Chamamos vários técnicos e nada. Achamos que era problema na corrente elétrica e desistimos. Passei a dormir em um sofá-cama no quarto dos meus pais. Até aí tudo bem, se não fosse um belo dia quando tudo começou. Estava estudando em meu quarto e de repente senti uma presença estranha se aproximando de mim. Um pequeno calafrio percorreu todo o meu corpo. Me virei para ver quem era e não havia ninguém. Esse fato ocorreu diversas vezes, inclusive quando ia dar comida a um pequeno cágado que eu tinha. Ele ficava no corredor, ao lado da casa. Comentei o ocorrido com meus pais. Resolvi estudar na sala de estar. Depois disso os acontecimentos não pararam mais. A porta do meu quarto trancava sozinha, e não tinha cristão no mundo que conseguisse abri-la. De repente, não mais que de repente escutávamos o ruído do trinco e pasme, a porta estava aberta. Quando alguns parentes meus foram nos visitar, acomodamos eles em um quarto de hóspede junto ao meu quarto. Não nos surpreendemos quando depois da primeira noite deles, em nossa casa o casal estava com olheiras enormes pois não dormiram durante a noite, porque uma senhora ficou no pé da cama olhando fixamente para eles. Pensam que parou por aí. Não. Outros parentes vieram nos visitar, e já sabendo do ocorrido ninguém quis dormir no quarto de hóspede. Dormiram todos no quarto dos meus pais. E no meu quarto só dormiu o marido da minha tia, por ser ele cético. Mas o pobre também não conseguiu dormir pois algo ou alguém incomodou a noite toda. O engraçado era que à noite todos iam para o quarto dos meus pais e nos trancávamos. Se alguém quisesse beber água, ia todo mundo junto. De certa forma, era uma farra. Assim eram os dias em nosso lar. Até que um belo dia estávamos na sala de jantar, conversando antes de dormir, e meu pai, vidente, de repente ficou branco, azul. De toda a cor pediu licença e foi em direção ao meu quarto. E ao quarto de hóspede, chegando lá, se deparou com uma senhora idosa, muito bonita de olhos azuis e cabelos brancos, uma italiana. Ela estava com muita raiva, porque pessoas estranhas estavam na sua casa. Meu pai voltou para a sala mais branco que um papel e nos relatou o acontecido. E agora? O que fazer? Teríamos que nos mudar. Muitas vezes estava no terraço e vi o portão abrir e fechar sozinho. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu com a nossa colaboradora, que poderia até ter morrido. Em um final de semana que viemos para Recife, saímos e deixamos-o. Terminando a faxina da casa e esperando o marceneiro que ia fazer uns trabalhos na casa. Quando aqui chegamos, num sábado, aproximadamente às 10, minha mãe se ligou para casa para verificar se estava tudo bem. Era noite, dormiu sábado. Ninguém atendeu ao telefone. Minha mãe continuou a ligar e nada. Quando deu 12, seropo mais uma tentativa 1. Deus, por favor, desce pelo CTP. Atendeu o telefone, com uma voz estranha, e disse que depois explicava o que havia acontecido. Quando chegamos segunda-feira em chegou em casa estava com um galo enorme e um olho roxo. Espantados ouvimos o seu relato. Ela disse que enquanto esperava o marceneiro, que não apareceu, ficou fazendo a faxina e aproximadamente às 9h30 ouviu um barulho na sala, e foi ver o que era. Ela disse que viu uma coisa, algo tão horrível, que não teve coragem de detalhar e desmaiou, só acordando quando minha mãe ligou. Nunca mais ela ficou sozinha em casa. Depois de tudo isso, meu pai foi saber alguma coisa sobre a casa com a pessoa que nos alugou ela. E ficamos sabendo que a primeira dona da casa foi uma italiana, que quando morreu os filhos venderam a casa, e a pessoa que comprou transformou o quarto que era dela em 2. O meu quarto e o de hóspede eram um quarto. Soubemos também que todas as pessoas que lá moraram viram, ouviram e presenciaram fatos muito estranhos, todos saindo assuntados. Felizmente, nesse meio tempo, meu pai foi novamente transferido para Recife e voltamos para nossa cidade e para o nosso apartamento que aqui ficou fechados. Recife, PE. PGDT, Secret Tribunista. Pequenino, postel de procissão de TVG. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado, 9 de julho. A minha namorada, Andréia, cochilando no banco do lado. Eu abro a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha, secundaria pavimentada. Já no interior do estado, no meio do nada, só tinha uma floresta densa na minha direita e um descampado enorme,
com alguns aglomerados de árvore aqui e ali na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz fraca da lua. Eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da DE precisou dela no último minuto, então acabamos saindo lá pelas 8 horas da noite. Como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então lá estava eu, acho que era lá pelas 10 da noite, dirigindo por uma estrada quase deserta, com só o meu farol iluminando, a estrada à frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas, das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo, com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais inoportunas para arrebentar. Adicionando a isso, um radiador que superaquecia no verão, ou quando usado, por um longo período de tempo. Como era inverno, eu não liguei muito para o radiador, e como dizem o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô, então eu acordei a Dé e expliquei que tinha que parar. Enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, Dé abaixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ali, ela falou apontando para a frente. A uns 20 metros lá na frente, tem um acostamento de terra. Diminuindo a velocidade, me sentindo seguro, por nenhum carro ter passado, a gente já fazia alguns quilômetros. Eu vi o acostamento de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros, à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral à estrada, era beirada pela grande massa de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Eu peguei uma lanterna, e com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para sua frente, abrindo o capô ver o que tinha acontecido. Como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro, para olhar para a Dé pelo para-brisa. Eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco eu colocasse mais água. Esperando ver ela cochilando ou me olhando, eu fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados, com a boca aberta, na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" Eu perguntei para ela. Ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O quê?" Eu perguntei, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que estava iluminado pela lua. Eu vi um agrupado de árvores lá no fundo, um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro, e a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. Um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. E, eu falei, provavelmente parte de uma casa antiga ou de um muro. O que tem de mais a parede? Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou, baixo e devagar, "Não é um muro de tijolos." Foi o que eu vi olhando para a gente de trás do muro. Eu olhei para ela e falei que, "Para de enrolar, fica quieto." Ela falou-se eu. Aí ela parou de falar de repente, e o olhar dela passou de mim para a parede. Eu virei para olhar para o muro. Eu vi uma pequena forma humanoide, branca como a lua, meio arqueada, com um pouco menos de 1 metro, parada na frente do muro. A única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos negros que pareciam ser os olhos. Deu 2 passos na nossa direção, com seus braços finos arqueados. Eu gritei. Se você estivesse lá, também iria gritar, e tentei acender a lanterna. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar, mas no meu desespero a minha chacoalhada deixou a tampa solta, e quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. Como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Eu olhei para cima, vi o capô aberto e congelei. "Ele está indo embora", Dé falou. Eu olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo pela borda do muro para trás dele. Enquanto Dé fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô, dane-se a água. Se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar água. "Me dá a garrafa. Eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô, você liga o carro", Dé falou. Enquanto ela saía, ia para a frente do carro, eu virei a chave. O motor resmungou tentando ligar. O tipo, "Jesus, para que fique da vez." Eu olhei pela abertura do capô para Dé colocando a água, e então para o muro e de novo para ela. Quando ela fechou o capô, eu olhei para o muro
para ver a pequena cabeça branca daquela coisa nos espiando por sobre o muro. Entra no carro. Eu gritei, enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro, e ela pulou sobre ele, apresando nos seus pés, correndo na nossa direção. Dea pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água, mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave e nada do carro pegar. Ai meu Deus, Dea murmurou. Eu não queria olhar. Eu virei a chave de novo, e de novo nada do carro pegar. Dea quase deitou em cima de mim, esticando o braço para travar a minha porta, com uma mão e fechar a janela com a outra. Era uma dessas janelas de manivela. Vai. Ela falou assustada enquanto sentava no banco dela de novo. Com mais uma tentativa o carro finalmente pegou, e enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo. Aquela coisa estava apenas alguns metros da beira-estrada, da beira do OTR ao lado da estrada, graças a Deus, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveria haver olhos tinha apenas 2 buracos negros, e a sua boca estava aberta agora, escancaradamente aberta, e estava cheia de pequenos dentes pontudos. A sua pele ou superfície parecia estar toda chacoalhando enquanto ela corria para o carro. Enquanto nós íamos a toda pela estrada, eu olhei para o espelho retrovisor para ver aquilo. Já lá atrás, virando para o outro lado e seguindo a estrada, eu olhei a estrada à frente. Então Dea soltou um grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também, mas agora ela estava sentada direito, com a sua cabeça entre as mãos. Eu meci no espelho para a frente e para trás procurando aquilo, mas eu só vi a estrada. Aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos mais uns 20 minutos ou mais com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo enquanto entravamos em uma cidade. Só então Dea me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que aconteceu. Eu estava olhando aquela coisa. Ela parou na beira da estrada. Ela falou, eu sei. Eu falei, vi ela indo embora. Ela falou, estava indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás. E estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que quando voltamos nós saímos 10. Ciron, para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer. Guilherme, São Paulo, C. Da Paultubuf, no Platedias do Sul. Cérebro deteriorado. O que vou narrar realmente aconteceu comigo. Não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida fiz uso de drogas pesadas, cocaína e crack. Hoje, graças a Deus, estou livre deste mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. Depois de ter aprontado de tudo em busca do meu prazer, resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio. E chegamos à conclusão que a melhor saída para mim era um tratamento intensivo, ou seja, internação. O processo de internação era de 9 meses. Meu primo ex-dependente era coordenador da clínica onde fiquei. E acabei escolhendo também esta clínica, pelo fato de ter alguns amigos lá internados, entre eles o Paulo, que era um alcoólatra. Nós o chamávamos de Billy Joy. Seu estado de saúde já estava bem deteriorado e ele veio a falecer durante sua estadia na clínica. A chácara onde estávamos era bastante afastado. Não havia iluminação pública na estrada de terra que levava até a clínica. A cada um tinha suas responsabilidades: cozinheiro, ajudante de cozinheiro, faxineiro, ajudante de faxineiro, ronda noturna, porta, entre outras. Minha responsabilidade era a ronda noturna. Toda noite, depois de jantarmos, rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos cartas, entre outras coisas mais, quando eram 23. Cero apagava os lampiões, fechava a porteira, verificava os animais, etc. Lembro-me que em uma das minhas rondas, quando eu estava indo fechar a porteira, vi um vulto agachado próximo ao mirante, cruz de madeira bem alta. Resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local, mas percebi que este vulto chorava e soluçava. Acho que devido ao fato de buscarmos a espiritualidade, aquela cena me comoveu e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado, passando um pouco da sabedoria que aprende estando naquele local, e caminhei sozinho até aquela pessoa, achando que se tratava de um mendigo ou até mesmo um alcoólatra tapado. Para meu espanto, quando cheguei bem perto, já estava colocando minha mão sobre o ombro daquela pessoa. Pude perceber, com a ajuda da luz da lua, que quem estava ali chorando, soluçando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados cometidos era o Paulo, aquele mesmo que havia falecido naquele local. Ele virou-se para mim, senti querer dizer algo, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser. Saí correndo o mais rápido possível. Sentia meus calcanhares, tocando minha bunda de tanto que eu corri, gritando desesperado, sem olhar para trás. Alguns internos saíram de seus quartos para ver o que estava acontecendo.
Acordei também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Na outra noite, eu não fui fazer a ronda, pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Para o meu azar, o novo ronda não viu nada de anormal. Passei a ser perturbado pelo restante do grupo durante todo o tempo que estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso de drogas que eu havia feito durante todo este tempo, e que meu estado psicológico já estava bem deteriorado, mas eu juro que o que eu vi naquela noite foi real, e não foi fruto de minha imaginação. Ricardo. Perai seu Lui, Bigivinda, se pomridivo, Barfibribigiva, Bangadridestivo, Morregidelituagides. Há uns 20 anos, o caseiro de um amigo contou uma história que lhe aconteceu ainda garoto, quando ajudava um senhor de nome Luiz a tirar leite de umas vacas às 4h30 da manhã, todos os dias, em uma cidadezinha do interior de Pernambuco. Um belo dia, foi acordado com o grito do ser. Luiz lhe chamando do lado de fora de sua casinha, ao que pulou da rede, já vestindo-se rapidamente e percebendo ter perdido a hora. Porém, ao chegar do lado de fora, o só. Luiz não o havia esperado e já andando na metade da estrada, que dava para os currais, carregando aquele balde típico de apanhar leite. Estranhou de estar tão escuro, mas pensou que o seu Luiz tivesse enlouquecido de vez, por não lhe ter esperado, e saiu correndo para alcançar o cidadão, gritando: "Perai seu Luiz!" Só que quanto mais corria, mais o sor. Luiz estava longe, embora escutasse o barulho que fazia a lata. Correu mais que pode, mas não conseguia nunca alcançá-lo. Quando a estrada se bifurcava, o tal senhor tomou o caminho da esquerda, em direção ao açude, e não da direita, em direção ao curral. Padelidotos do provável formando surto. Foi aí que o pobre garoto caiu em si e parou de correr, sentindo arrepiar-lhe todos os cabelos. Deu meia volta e acelerou ainda mais para casa, derrubando a porta da frente com os 2 pés. De um pulo só, estatelando-se no meio da salinha. Seu irmão e mãe acordaram com o barulhão, vieram saber o que estava acontecendo e lhe deram um pouco de água com açúcar para se acalmar. Depois de ouvirem a história, lembraram a ele que ainda eram 4. Era da manhã e seu Luiz ainda não havia passado. Tudo acontecera, mais ou menos, às 3h30 da manhã. Então, de fato, meia hora depois Sr. Luiz passou, como de costume, e eles foram normalmente ordenhar as vaquinhas no curral. Ao saber do acontecido, seu Luiz apenas disse que fora dormir preocupado com o que iria fazer na manhã seguinte, e até havia sonhado que passara na casa do garoto mesmo. Como sempre li sobre esses assuntos, conclui que o duplo do senhor Luiz visitou realmente o garotinho, enquanto aquele sonhava, causando aquela aparição. Diante de uma explicação tão simples, o caseiro não teve outra coisa a dizer, senão: "Bom, acreditai ou não acredito. Mas que existe, Gustavo Arruda."